Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre Rodrigo Dourado. Tem novidade importante. Hoje à tarde eu conversei com o médico do Internacional, Dr. Carlos Poisel, mas antes eu quero te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like, conversar conosco sobre futebol, convergir ou divergir de forma saudável. Faz também um apelo para que você se previna, tenha cautela e trate esta pandemia do coronavírus com responsabilidade, com serenidade e com seriedade. Proteja os idosos, evite locais com muitas aglomerações. Eu falo dos idosos porque eles são aí um ponto vulnerável se atingidos pelo coronavírus. E você também tem que se proteger, tem que estar atento, tem que estar muito bem informado. A prevenção começa com você estando muito bem informado. Tá falado? Rodrigo Dourado não joga há 8 meses no Internacional. Eu fiz um roteiro muito rápido. Ele sentiu a lesão em março, num jogo contra o Palestino. Exames foram feitos, uma artroscopia, nada de mais grave foi diagnosticado, pequenas alterações em fibras. Ele tenta voltar, faz fisioterapia, demora um pouco. E aí ele tenta voltar naquele jogo contra o Palmeiras, em julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional perde o jogo por 1-0. O Dourado joga em campo os 90 minutos. Na saída ele reclama de desconforto, diz que está inseguro ainda por conta do joelho. No jogo de volta ele já não atua, o Inter ganha a classificação do Palmeiras nos pênaltis, no jogo do Beira-Rio, e o Rodrigo Dourado vai para novos exames, e aí se faz uma nova artroscopia, o joelho estava inchando, e aí se tem o diagnóstico de que ele tem 2 edemas ósseos, um na tíbia e outro no fêmur. Hoje, atualmente, o Rodrigo Dourado faz trabalho de reforço muscular. No dia 22 de janeiro, o Dr. Carlos Poisel fez uma previsão de que o Dourado voltaria a jogar futebol no mês de abril, ou seja, ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê, se o futebol prosseguisse normalmente, se os campeonatos... Mas isso na recuperação do Dourado não interfere em nada, mas a previsão do departamento médico era essa. Hoje eu liguei para o Dr. Carlos Poisel, e é claro que num primeiro momento o Internacional trata o assunto Rodrigo Dourado com uma cautela extremamente excessiva. E nós temos que entender por quê? Por trás do atleta há o ser humano. O Rodrigo Dourado é um menino de 25 anos que tinha nele uma grande expectativa, tinha mercado na Europa aberto, um jogador de seleção brasileira, um jogador de seleção olímpica. Então ele teve a sua carreira interrompida por conta desse problema. Ele não joga futebol desde 10 de julho, portanto são 8 meses, e o Inter tem cautela. O Dr. Carlos Poisel, no primeiro momento, quando eu lhe telefonei hoje à tarde, disse assim: mas Meneghetti, a gente está falando através da assessoria de imprensa, o que não é a forma mais adequada, né? Não precisa ter esse entrave, este para-choque. Aí eu consegui sensibilizar o Dr. Poisel, dizendo: olha, Dr. Poisel, isso é para que a gente não fale bobagem, ou aqui no meu canal do YouTube, ou lá no Donos da Bola da TV Bandeirantes, e também na Rádio Bandeirantes. Ele foi sensível, entendeu? É um médico competente, e reiterou que a sua previsão é de que o Dourado fique à disposição do Eduardo Cudê para o mês de abril, ou seja, segundo o Dr. Carlos Poisel, a projeção segue a mesma, Dourado voltando a trabalhar, jogar futebol no mês de abril. Mas ele usou o termo: esta é a projeção e eu tenho esperança. Quando ele fala, o Dr. Poisel, em esperança, no repórter, no jornalista, acende uma luz de que eu precisava apurar mais informações. Por mais que o Dr. Carlos Poisel, médico dos mais competentes da área de clube de futebol que eu conheço, por mais que ele eu tenha por ele o máximo de credibilidade, mas eu tenho que entender, e ele tem que entender o meu papel, e eu fui atrás de informações. E entre as fontes que eu conversei, uma me disse o seguinte: Meneghetti, quando o jogador passa por um procedimento de uma artroscopia simples, ele faz um trabalho de retreinamento que dura em média 15 dias, talvez 20, talvez 10, 12. O Guinazul fez a artroscopia e em 12 dias estava jogando futebol, mas é um caso completamente fora da curva. A gente sabe da dedicação do Guinazul e do quanto ele é meio maluco, o maluco do bem, né? Então, assim, no caso do Rodrigo Dourado, que não joga futebol há 8 meses, quando ele for entregue para o que o Inter chama de retreinamento, ele vai ter que passar por um processo de no mínimo 4 semanas. Se tudo der certo, 3 semanas, é difícil. A previsão seriam 4 semanas no mínimo. E tudo dando certo, ele estaria então à disposição do Eduardo Cudê. Ou seja, se o Rodrigo Dourado fosse entregue hoje
para a área da preparação física, para fazer o processo que o Inter chama de retreinamento, o Rodrigo Dourado estaria pronto no final de abril. E não há esta previsão de que ele será entregue para o departamento físico nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem nos próximos dias. Há uma esperança do Dr. Carlos Poisel de que o Rodrigo possa jogar futebol no mês de abril. Mas quero dizer a vocês que, esperando que eu esteja errado e que o Dr. Poisel esteja absolutamente certo na sua previsão, o meu sentimento, de todas as fontes com as quais eu conversei, é que dizer que o Rodrigo Dourado voltará a jogar futebol em abril, ou mesmo no mês de maio, é mais do que arriscado. Em abril é praticamente certo que ele não volta. Praticamente certo que ele não volta. No mês de maio, se tudo der certo, se ele fizer o processo de retreinamento e nada sentir, pode ser. O que é informação também? O Rodrigo Dourado vai voltar a jogar futebol. Dourado vai voltar a jogar futebol. Isso aí é líquido e certo, e isso todos os homens do Beira-Rio falam com extrema convicção. Vai demorar para chegar no seu ritmo ideal. Muitos jogadores que passaram por procedimentos de lesões longas, quando voltam, às vezes não conseguem repetir. Mas o Rodrigo Dourado é muito jovem, não é um jogador de 34, 35 anos, ele tem 25 anos, vai fazer 26 na metade do ano, portanto é um jogador ainda jovem, sempre teve um bom biotipo físico, sempre se cuidou muito. Então ele vai voltar a jogar futebol e eu acho que num médio espaço de tempo, talvez até no momento mais decisivo das competições nacionais e internacionais deste ano, ele esteja à disposição do Cudê. De novo, espero estar errado. Espero que o Dr. Carlos Poisel esteja absolutamente certo e que em abril o Dourado fique à disposição de Eduardo Cudê, porque seria um reforço dos mais preciosos que o Cudê ganharia na temporada. Mas, de tudo que eu colhi de informação, eu digo que abril é bastante improvável, quase impossível, e maio é apenas improvável com remotas chances. Tá certo? Feitoria gurizada! Vai, um abraço.